Olá, olá! Meu nome é Verusca Galvão e eu ajudo profissionais e consultores de RH a serem mais relevantes e estratégicos por meio da cultura organizacional. E eu vou trazer aqui 5 convidadas muito especiais para mim e que já estão aplicando, né, o conhecimento aí sobre cultura organizacional na prática. E hoje eu vou receber aqui a Cíntia Gancinet. E a Cíntia, ela é uma profissional muito competente, muito experiente, muito empenhada. Inclusive, a Cíntia adora estudar, estuda muito, tem muito conhecimento para compartilhar. Então, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela hoje aqui também. Que bom ter você aqui. Estou muito feliz de ter você aqui para a gente conversar sobre um assunto que eu sei que a gente gosta bastante, né? Eu e a Cíntia conversamos muito, né, sobre esse tema. A gente vive trocando mensagens de WhatsApp sobre isso também. A Cíntia foi minha aluna. Eu nunca gosto de dizer que um aluno foi meu aluno, sabe assim? Eu gosto de dizer que é. Porque eu gosto de manter essa relação próxima com os meus alunos, então eu também tenho o prazer de dizer que a Cíntia é minha aluna. E aí eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aqui, por favor. Então vamos lá, né? Agora sim, para valer, mas faz parte das tecnologias, né? Esses pequenos contratempos. Então, eu sou a Cíntia, eu falo aqui de Porto Alegre, né? Eu sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos, sou dinda da Bibiana, sou dinda da Cecília, sou dinda da Giovana. Em breve serei tia do Pedro. E essas são as minhas crianças, a forma como eu vivo a minha maternidade. Sou casada com o Leandro. Bom, eu poderia dizer assim, no âmbito profissional, que sou uma pessoa apaixonada por pessoas, né? Então, sempre me dediquei para essa área e a gente vai ter logo a oportunidade de explicar um pouquinho mais, né? Por que fui atuar nessa área. Mas me sinto assim muito feliz no momento atual que eu estou da minha carreira, porque eu estou tendo a oportunidade de atuar realmente numa área que é voltada para as pessoas na organização onde eu estou. E é isso, né? Estou em constante aprendizado. Vou ser sempre tua aluna. Formações, né, Cíntia? Tenho algumas formações, né? Tudo voltado para a área das pessoas, assim. Então, tenho graduação em administração, em gestão pública, e me especializei em gestão de pessoas, em algumas técnicas de mindfulness, inteligências múltiplas, né? O RH estratégico, né? Que é o business partner. Então, sempre formações voltadas para essa área, porque quando a gente lida com pessoas e quando a gente quer transformar a vida das pessoas ou das equipes, a gente não pode parar de estudar, né, Vê? Não. Eu sinto assim uma necessidade e por vezes até comento com algumas colegas que estão e amigas que estão aqui na live hoje conosco. De repente eu tenho um insight, começo a estudar algum tema e logo esse tema vem à tona, né? Então da importância da gente estar sempre se atualizando, né? Então, sou assim, às vezes até tento botar o pé no freio, vou parar um pouquinho. Impossível. Mas não adianta, aí eu digo, não deixem eu fazer mais nada, né? Não me segurem. Aí quando, gurias, me inscrevi em mais um curso. Gente, quem que se identifica com a Cíntia, gente? Porque, né, eu também, eu sou a louca da formação, a louca do curso. Quem mais se identifica com o que a Cíntia está dizendo? E foi assim que você me conheceu, você disse, né? Assim, procurando esse curso. Foi assim que te encontrei, né? Procurando curso, buscando formações. Tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente aqui na palestra da BRH em Porto Alegre, acho que foi em maio desse ano. Maio, né? em maio, foi. Nossa, verdade. E logo depois vieram as lives, e aí veio a certificação da modelagem de cultura, que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Isso. E agora eu não te abandono mais não. Maravilha. Adoro esse tipo de grude. Cíntia, querida, conta pra gente como é que você entrou nesse universo do RH.
Como é que você foi cair aí, né? Porque você me disse que se formou em administração e, obviamente, fez um monte de formação, né, na área de gestão de pessoas, mas como que você foi parar aí? Então, eu comecei a minha carreira profissional em empresas pequenas, assim, empresas familiares, né? E empresas familiares a gente sabe que tem questões peculiares, assim, principalmente quando a gente fala na questão da gestão de pessoas, né? Sim, é tudo um pouco mais difícil. E eu até brinco às vezes assim com a família, com o esposo, né? Eu passei por algumas experiências que não foram tão boas. E eu acho que por isso eu quis estudar a gestão de pessoas, porque eu acreditava que aquilo tinha que ser diferente, né? Que aquele modelo que eu presenciava e que eu vivia não era o modelo correto, né? Então e de uma forma ou de outra, o universo meio que sempre conspirou para que eu atuasse em áreas de RH, né? Então, em 2 empresas que eu trabalhei, na iniciativa privada, empresas familiares, eu era, sabe aquela faz tudo de RH? Que lança nota que lança nota de compra, que paga fornecedor, mas que também contrata, que também faz a dispensa das pessoas, que faz a folha, né? Então, era aquele pouco de tudo, assim. E depois de um tempo eu estudei para carreira pública, né? E fui aprovada num concurso. Entrei numa instituição aqui no Rio Grande do Sul e onde fui parar na seção de RH. Olha né? só. Mas o concurso não era para isso, Cíntia? Não era para essa área? Não, porque o concurso era um concurso genérico, assim, para agente administrativo. Então, você podia ter a lotação em qualquer área administrativa da organização, né? E eu, por acaso, fui lotada na seção de RH, né? Na época, eu ainda estava fazendo a minha primeira formação em gestão pública, né? Não tinha nenhuma bagagem, assim, a não ser a experiência profissional. E ali aprendi muito. E logo, alguns meses depois, outro concurso me chamou, que é na instituição que eu estou agora, né? E trabalhei muito tempo na atividade fim da instituição, ou seja, fazendo um trabalho administrativo mesmo, de cumprimento de tarefa, né? E agora, recentemente, assim, há 1 ano e meio, que eu tive, então, o convite para vir para a direção de gestão de pessoas dessa organização onde eu estou. Mas é claro que nesse período, conforme eu fui alcançando, né, as colocações que eu queria, os cargos que eu almejava, eu fui estudando, né? E aí, passado esse momento de estudo para concurso, né, que é muito árduo, quem é concurseiro sabe, assim, a gente abre mão de muita coisa, né? Quando passou esse período, eu finalmente pensei, bom, agora eu vou estudar aquilo que eu gosto, né? Aquilo que me motiva. E era isso, era pessoas, né? Era fazer, como eu disse, fazer diferente das experiências que eu tive, porque eu acreditava que aquilo tinha que ser diferente, né? Então, e assim, parei nesse mundo da gestão de pessoas. Gente, que coisa mais interessante, né? Você ter feito um concurso e não ter escolhido, digamos assim, a área, mas você acabou indo para a área que você realmente queria trabalhar, né? Que coisa muito legal isso. Pode falar. Universo, né? Com certeza. É o universo mesmo. A gente atrai aquilo que a gente quer, não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Eu costumo dizer, cuidado com o que você pede. Né? Porque você vai ser atendido. Que legal, eu não sabia dessa parte da história. E o que você disse que coisas te incomodavam, né? E o que te incomodava, né? O que você sentia que te trazia esse incômodo? Os relacionamentos humanos nessas empresas privadas em que trabalhei, empresas familiares, as 2 e pequenas, assim, eram muito adoecidos, né? Então, eu presenciei várias cenas, assim, de assédio moral, de distrato, né? Ainda naquele mundo do comando e controle, né? Sim. Onde só a produtividade é o que interessava, sem um olhar humano para as pessoas, né? Eu mesma ia trabalhar com pesar, sabe? Quando você acorda de manhã assim, puxa vida, tem que ir para lá. Mas eu tinha um foco maior na época, que era o estudo para concurso, então eu me mantive firme no meu propósito e trocar de emprego naquele momento não seria estratégico. Mas aprendi também muito com isso, sabe? Aprendi muito, assim, também, de certa forma, nada é em vão.
Foi um período um pouco mais difícil, assim, mas aprendi muito e eu acho que isso me galgou até aqui, né? Porque eu acabei desenvolvendo talvez um outro olhar de cuidado que talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não tivesse, né? Com certeza. Então sou grata também por isso, sabe? Porque eu acho que tudo vem por uma razão, né? Com certeza, tudo coopera, né, para o nosso aprendizado, para nossa experiência. Basta a gente olhar o copo meio cheio, né? Ter uma perspectiva de gratidão, inclusive, em relação às coisas. Que legal. E já que o tema aqui a gente vai falar sobre cultura organizacional, o que você acha, né, que no passado aí te impedia de trabalhar com esse tema, né? O que te impedia ou dificultava, né, de começar a trabalhar com cultura? Então, assim, trazendo um pouquinho mais para a minha atualidade, né, para o meu trabalho mais recente, eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem quando a gente está na gestão de pessoas, ou né, o RH, os recursos humanos, quando a gente pensa em cultura, assim, é que tudo é cultura, né? Tudo é cultura. Então, isso para mim era uma dificuldade. É a cultura da inovação, é a cultura do diálogo, Sim. É a cultura do feedback. Se a gente né, tem um controle mais rígido, ou alguma regra mais rígida, é a cultura da nossa organização. Né? Então, mesmo. Tudo é cultura. E quando a gente começa a pensar assim, embora a gente tenha os registros lá, né, sobre... a gente sabe que cultura são os nossos valores, os nossos hábitos, as nossas crenças, mas fica meio num mundo meio vago exatamente o que é a cultura. E por tudo ser cultura, tudo que entra, qualquer assunto da gestão de pessoas que entra na modernidade vira cultura, isso fica um tema meio banalizado, né? Me parece assim. E no momento que isso fica banalizado, fica difícil da gente reconhecer qual é a verdadeira importância de uma cultura organizacional dentro de uma empresa, né? Dentro de uma instituição. Então, na verdade, essa era uma dificuldade. Aí a gente acaba banalizando e não dando a verdadeira importância, ou mesmo de refletir como trabalhar a cultura, como mudar a cultura, né, de uma organização, né? E aí que vem, né? A modelagem de cultura nos ensina, então, que a cultura é sobre relacionamentos, né? É sobre a forma como a gente estabelece as nossas conexões, como a gente se relaciona com o outro, como a gente estabelece a comunicação com o outro, né? E é só ela que vai ter, então, o poder de transformar, seja os negócios, ou sejam os resultados que uma organização deseja alcançar, né? Porque são as pessoas, né, Vê, que realizam a estratégia dos negócios. Né? Então, por isso a cultura é um dos pilares de toda a organização, né? Então, para mim, a maior dificuldade era essa, sabe? De perceber, de reconhecer a importância da cultura dentro da estratégia da organização, né? Maravilhoso. Puxa, que lindo te ouvir falar sobre essas relações. Quem aí concorda com a Cíntia, gente? A gente quer saber de vocês também, né? Coloquem aí os comentários de vocês, por favor. Quem tiver pergunta, fique à vontade, que a gente também está aqui para responder perguntas, tá? Quem quiser saber mais sobre a experiência da Cíntia, enfim, fiquem à vontade. E Cíntia, ai, a Lê, eu. E aí, acho muito legal, né, você trazer essa questão do que é cultura, né? Porque uma das coisas que eu costumo dizer é, quando tudo é cultura, nada é cultura. Né? Então, quando a gente começa a falar que tudo é cultura dentro da organização, a gente não sabe o que é cultura de fato, né? Então, eu realmente compartilho, né? Compartilho com essa dor, né? Que você já teve um dia, né? De realmente não saber. Eu também demorei bastante tempo para entender o que era cultura de fato, né? E principalmente entender como colocar isso em prática. Aí, a Débora, concorda? Achei sensacional a história dela. Eu também, Débora, não conhecia essa parte. Inclusive, Débora, adorei. querida, nossa colega. Colega de turma, né? E aí, o que você começou a perceber, né? Quando você começou a implementar, a colocar em prática, né? Esses elementos da cultura organizacional, o que você começou a perceber como resultado? Né, desse trabalho de modelagem ou o próprio conhecimento sobre cultura organizacional na prática, né? O que isso te trouxe?
Então, eu queria até compartilhar assim, um pouquinho, né? Em 2016, eu fui apresentada uma metodologia que é focada também nos relacionamentos humanos, que é a justiça restaurativa. Né? Ai, que eu adorei saber Talvez... disso. Conta para todo mundo vai amar isso. Então, foi uma formação, né, uma iniciativa da instituição da qual eu sou membro, e foi um curso de capacitação para servidores, que se denominava Servidores da Paz. Né? Então, ela é uma metodologia focada nos relacionamentos humanos, em encontros e espaços de fala e de escuta, onde a gente tem alguns princípios assim que são norteadores, né? A exemplo assim de horizontalidade, de igualdade, de honestidade, né? De respeito. Sim. E quando eu fui apresentada para aquela metodologia, que é o encontro das pessoas, então, para esses espaços de fala, e hoje eu sou facilitadora de justiça restaurativa e instrutora também, que uma das metodologias é um círculos de construção de paz. Imediatamente, na época, eu estava fazendo a segunda especialização em gestão de pessoas. E imediatamente eu linkei aquilo com a gestão de pessoas, né? Porque é uma prática muito difundida para resolução de conflitos judiciais ou questões mais graves, o exemplo de violência doméstica, né? Mas é uma metodologia que tu pode utilizar em vários espaços. E eu imediatamente me conectei com as pessoas, né? Eu digo, puxa, isso é uma ferramenta muito potente para a gente aplicar com as equipes, para que as pessoas possam começar a se reconhecer como humanos, como pessoas, para que a gente possa compartilhar as nossas vulnerabilidades, né? Porque eu vejo assim que no ambiente de trabalho, e seja qual for a instituição, grande, pequena, média, né? Pública, privada, muitas vezes a gente não se mostra, a gente não sabe quem é o colega do nosso lado, a gente sabe o cargo dele e a função que ele executa, mas a gente não sabe quem é aquela pessoa, se ele é pai, se ele é filho, se ele é tio, né? Que batalha que ele está enfrentando. E o nosso olhar muda completamente, quando a gente conhece um pouquinho mais da história do outro, né? Das pessoas que compartilham os dias conosco. Então, eu acredito muito nisso, né? Quando a gente sabe um pouquinho mais do outro, muda até a forma como a gente se comunica com a pessoa. E eu fiz algumas dessas práticas dentro de equipes, na organização que eu trabalho, e pude presenciar, assim, mudanças drásticas nas equipes, né? Então, equipes que não conseguiam se comunicar direito, passaram a ter fluidez de comunicação, gestores que tinham alguma implicância com algum servidor ou algum estagiário, após uma roda de conversa dessa, entenderam alguns motivos e mudaram o seu olhar, né? Eu me lembro, assim, de estar pelos corredores da instituição e alguns colegas dizerem assim, Cíntia, o que tu fez com o fulano? Ele é outra pessoa. Se eu não fiz nada. Não fiz nada, né? É a prática que dá conta, são as pessoas que se dão conta. E quando eu vim para a certificação de modelagem de cultura, quando eu comecei a ver as tuas lives e a tua fala, eu me conectei imediatamente com os valores, com o teu propósito, né? E linkei muito com essa metodologia, assim, da justiça restaurativa, porque elas estão muito linkadas à modelagem de cultura, os passos, as ferramentas que tu nos ensinaste, né? E que espero que muitas pessoas que estejam vendo a live possam ter essa mesma oportunidade de aprendizado e de sabedoria compartilhada, foi bárbaro. E a Verusca entrega tudo, todas as ferramentas, a prática, então façam o curso. Então, assim, eu linkei com tudo isso, sabe? Então, pensando assim, quais são os resultados da modelagem de cultura? Quando a gente passa pelo curso e percebe que é um curso moldado também nos relacionamentos, né? Que a qualidade das nossas relações determinam a qualidade dos resultados que nós vamos entregar, porque eu acho que isso é muito importante a gente falar. A gente não está falando só da humanização, da gestão humanizada. A gente está falando de resultado também, né? Todos nós representamos negócios, instituições, onde a gente tem que apresentar resultado. Nós temos metas, nós temos objetivos, né? Então, quando a gente traz esse viés do olhar humano para as relações, não significa que a gente não esteja também priorizando os resultados. É justamente o contrário. A gente quer alcançar os resultados, mas não a qualquer preço.
né? Não a qualquer custo. É possível a gente alcançar, aliás, é possível não, a gente alcança muitos melhores resultados quando a gente tem um ambiente saudável de trabalho e relações saudáveis do que quando a gente não tem, né? Isso não sou eu que estou falando, não é a Verusca, isso são estudos científicos, diversos autores, né? Então, assim, os resultados que eu vejo é isso, sabe? Da modelagem de cultura, que também tem os mesmos valores, né? Então, valores de ética, de igualdade, de respeito, né? De apreciação, de tu apreciar o outro, né? E são valores que norteiam as nossas vidas enquanto pessoas. Todos nós temos valores essenciais, né? E todos nós temos alguma necessidade. Então, essa é a grande mudança que eu vejo, da gente mudar a forma como a gente se relaciona, da gente, sobretudo assim, quando a gente modela uma cultura e trabalha numa equipe e vê essa transformação dentro da equipe, a gente está sendo agente de transformação, né? E mais do que isso, a gente está preparando outras lideranças para serem também esses agentes de transformação, né? Uma coisa assim que a gente vê muito, né, e está até um pouco dentro das dificuldades ali para se trabalhar com a questão da cultura organizacional, é que, por vezes, o RH é muito executor, né? E aí eu vou falar, inclusive, por mim, assim. Logo que cheguei nesse local que estou, surgiu algumas demandas de equipe, e o que a gente quer fazer? Sair fazendo. Vamos lá, vamos fazer, vamos juntar aqui, vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer um workshop, né? A gente sai fazendo. E porque a gente quer ajudar, porque a gente acredita, né? Porque a gente sabe que esses espaços de fala, de escuta, de compartilhar de saberes, de conexão humana, assim, como eu disse, para a gente se conhecer enquanto pessoas, e não só através dos nossos cargos, né? Como eu digo, quando a gente está sempre em alguma dinâmica, assim, com equipes, vamos tirar os nossos crachás, né? Vamos nos colocar como pessoas, né? Para além dos nossos cargos, vamos nos conhecer de verdade. Então, a gente sai muitas vezes fazendo porque a gente quer ajudar, só que depois isso vira uma ação desencontrada até, né? Porque às vezes a gente está fazendo uma ação com o propósito, claro, de ajudar aquela equipe, mas essa ação está totalmente desconectada da cultura organizacional que não está pronta, que não está construída, e as pessoas já nem se identificam mais, muitas vezes, com essa cultura, né? Então assim, é muito importante nesse processo a gente perceber, e a modelagem de cultura me ajudou a perceber, que o RH é apoio, né? Que o RH, então, ele serve de mentor para essas lideranças, para que essas lideranças aprendam a cuidar de pessoas, né? Não é o RH que cuida de pessoas, não é o RH que vai resolver todos os problemas das equipes. São as lideranças que estão no dia a dia dos times, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ser esse agente de transformação, mas a gente capacitar, empoderar as lideranças para que eles assumam as suas responsabilidades também dentro da organização, né? Porque é eles que estão todo dia com a equipe. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, muito chave e que foi, assim, sabe aquela virada, assim? Sabe quando dá aquela virada? Tipo, opa, peraí, não sou só eu que tenho que fazer, não é só minha responsabilidade enquanto RH, né? E isso, assim, foi muito importante. Que legal. Que coisa linda ouvir isso. Nossa, você não sabe como eu fico feliz e orgulhosa, né, de ouvir tudo isso que você está conseguindo fazer. A Cíntia sempre compartilha comigo como é que eu posso dizer? As evoluções, né, Cíntia, que você vem tendo, assim, isso me emociona muito e me deixa muito feliz, de verdade, porque é isso que eu quero ver, né? É isso que eu quero ver no mundo, sabe? Vários agentes, né, de transformação, vários profissionais, né, que cuidam de pessoas, realmente fazendo esse papel, né, e dando esse suporte para a liderança, para que a liderança possa executar o seu papel de uma forma bem feita, né? E eu fico muito feliz, de verdade, assim. E aí eu tô vendo aqui pode falar. Só queria dizer, assim, que a gente que trabalha nessa área, esses dias eu ouvi e lembrei de ti. Eu ouvi de uma colega e me disse assim, uma colega que estava com uma questão que eu estou auxiliando lá, é uma das minhas tarefas.
dentro da instituição, e ela me disse assim, nossa, não sei como tu aguenta trabalhar com tantas pessoas, como tu aguenta lidar com tudo isso. E aí eu respondi para ela, porque eu amo pessoas, né? E no fundo é isso mesmo, pode parecer um pouco piegas, né? Mas a gente acredita mesmo nisso, a gente acredita que tudo acontece a partir disso. Sim. E é por isso que a gente se emociona, né? Eu já me emocionei tantas vezes com dores das equipes, né? Com coisas que às vezes a gente não consegue alcançar, porque fica impedido pela cultura da organização, né? Mas assim, por coisas que às vezes a gente não consegue alcançar e a gente se emociona mesmo com isso, né? Porque é um propósito de vida pra gente, é um valor pra gente isso, então por isso que a gente chora. E é muito emocionante, porque assim, eu acho que a emoção passa, né, por um lugar de tipo, nossa, que bom que dá para fazer isso acontecer, né? E quando, antes de começar a formar profissionais nesse tema, sabe, Cíntia, eu me sentia, de certa forma, muito sozinha, né? Porque eu, de alguma forma, entendia muito desse assunto né, e há muito tempo trabalho com esse tema, mas eu sabia que, tipo, sozinha eu nunca ia dar conta. Jamais daria ali. A gente então, dizendo que não é piegas, não. É lindo amar pessoas. A gente ama pessoas, exatamente. Uma das coisas que me dói, assim, é quando alguém me fala, ai, como trabalhar com pessoas é muito difícil, né? Uhum. É difícil porque geralmente a gente não sabe. E tudo que a gente não sabe é difícil, né? Mas quando a gente aprende, fica fácil, fica gostoso, sabe? Fica leve, né? Então, enfim, é muito bom ouvir você falar sobre isso. E aí, outra coisa que eu queria saber, né? O que a partir do momento que você entendeu o que é cultura organizacional, o que é modelagem de cultura organizacional, o que você sente que melhorou na sua vida, no seu trabalho, né? Depois que você começou a trabalhar com esse tema, de fato? Eu acho, assim, duas coisas. Enquanto profissional de RH, eu me sinto hoje muito mais, apesar de ter as minhas formações, a minha área de estudo, já te falei isso, né? E vou falar agora aqui publicamente. Muitas vezes a gente estuda, faz curso, faz especialização, muita teoria, muito livro, muita leitura, que, claro, contribuem com a nossa caminhada, mas fica faltando ali como é que eu aplico isso? Né? Como é que eu faço acontecer lá no dia a dia? Né? E após passar pelo curso de modelagem, isso eu compartilhei com algumas colegas de trabalho, inclusive, que estão aqui nos assistindo, né? Porque eu fui aprendendo durante o curso e compartilhando lá. Gente, olha só, ontem o debate era sobre isso, né? Então, assim, uma coisa, assim, enquanto profissional de RH, que mudou, é que hoje, e isso eu já compartilhei contigo, foi um período pré-curso, pós-curso, sabe? Eu me sinto uma outra pessoa, uma outra profissional. Me sinto mais preparada, me sinto mais empoderada. E passei por um processo no decorrer do curso, né? Uma atividade que estava me desafiando muito. E aí eu te enlouqueci também, né? Não, brincando aqui. Mas eu pensei aqui numa manhã, eu digo, puxa vida, eu vou ligar, eu vou mandar um áudio para a Verusca. Ela é de verdade. Ela é de verdade, ela vai me ouvir, talvez ela me responda, eu pensei. Talvez é ótimo. Eu super preocupada, né? Eu pensei, de repente ela me responde. E rapidamente veio a resposta e de repente a gente estava compartilhando tanta experiência, né? Então, para mim foi um divisor de águas mesmo, porque no curso eu pude ver como é que a gente faz na prática, né? Ferramentas, enfim, né? E então eu me sinto muito mais preparada. Eu tenho hoje mais clareza, mais consciência do que eu preciso para ajudar essas lideranças a, de novo, encontrarem a sua responsabilidade, o seu papel nesse desenvolvimento de pessoas, né? Uma frase assim que tu disseste durante a formação é que cultura, ela é um indicador de estratégia, de resultado, e não um indicador de pessoas, né? Então, isso é muito importante. De novo, vem a questão do resultado, né? Então, muitas vezes, o que impede
novas iniciativas, o que impede o sucesso de algum resultado que se espera, são os comportamentos das pessoas, né? Então, e é a cultura, justamente a cultura, ou seja, a forma como a gente se relaciona, como a gente se comunica, né? Os nossos hábitos ali, aquilo que efetivamente a gente pratica no dia a dia da nossa atividade laboral, é exatamente isso que faz com que os comportamentos possam mudar, né? Ou seja, se a gente tiver uma conexão e relacionamentos saudáveis, a gente vai mudar comportamentos das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, hoje eu me sinto assim, mais consciente, eu tenho mais clareza disso, sabe? Deste papel da cultura dentro da organização. O que melhorou na minha vida, Vê, eu acho assim, um pouco do que tu falaste antes. Quando a gente vai lá, trabalha com uma equipe, né? Claro, a gente está falando aqui de modelagem de cultura, que a gente sabe que a gente tem que cascatear, né? Da alta liderança até fazer um cascateamento de todos os gestores de uma organização, né? Mas assim, quando a gente começa a trabalhar com isso e a trabalhar com o primeiro grupo, com o segundo grupo, a gente começa a ver as transformações, né? A gente começa a ver que os relacionamentos mudaram, que a forma como as pessoas se enxergam mudaram. E quando a gente começa a ver esses resultados, é muito gratificante, né? É muito gratificante. Tu sai assim, tu volta assim para casa com, puxa vida, hoje eu transformei aquela equipe. Quando a gente faz até alguns trabalhos de equipe, assim, e é um trabalho que eu tenho desenvolvido e que nos exige muito, inclusive emocionalmente, de escuta das pessoas, equipes que estão com problemas, então a gente vai lá fazer um diagnóstico, escutar as pessoas. Isso é muito importante para as pessoas. Essas ações mudam a cultura, essas ações são muito importantes para as pessoas, né? Então, é uma dimensão muito grande, assim. Então, é um reconhecimento muito grande, né? A gente tem valores, a gente tem propósito, e quando a gente começa a ver que ali a gente provocou uma mudança, que ali a gente não, né? A gente auxiliou no processo de mudança. Porque quem faz o processo de mudança são as pessoas, são os envolvidos. Exato. É a liderança daquela equipe com aquela equipe. A gente é apenas um facilitador, né? Exato. Mas só que quando a gente começa a ver isso, é muito enriquecedor, né? Eu me lembro que um dia, numa tarefa bem difícil com uma equipe, eu voltei, um dos meus primeiros desafios, assim, na área, né, quando eu fui para a direção de gestão de pessoas, e eu me lembro que eu voltei e falei assim para minha diretora, tudo fez sentido hoje, sabe? Porque foi um trabalho desafiador, mas a gente saiu com um resultado de uma equipe que foi muito próspero. Então, é isso, sabe? O que muda na minha vida? Tudo faz sentido, sabe? Então, tem sentido tudo que eu estudo, tem sentido tudo que eu acredito. Claro que tem dias que a gente tá mais xoxa, mais desanimada, né? Que a gente se sente sozinha. Por isso que é tão importante, assim, a gente vir para essas formações, para essas capacitações. A nossa turma foi uma turma, assim, onde a gente se fortaleceu muito junto, né? Compartilhando as nossas histórias. Os desafios são os mesmos, né? As instituições são diferentes, mas os desafios são os mesmos. E é muito bom a gente não se sentir sozinha, né? E aí a gente vê que a gente está no caminho certo. E eu costumo brincar com a minha equipe, que minha colega está aqui, a Sinara, que quando a gente lida assim com gestão de pessoas, a gente tem que ter um quê sonhador também, né? Assim, de sonhar um pouco mais. Tem que ter o pé no chão, claro, porque toda organização tem seus limites, desafios, né, barreiras que a gente vai ter que ultrapassar, mas a gente tem que ter um quê sonhador muito grande, né? E isso, eu acho que isso é uma pitada, assim, bem importante, sabe, nessa nossa caminhada, assim, de RH, de gestão de pessoas. Sim, e isso tira a gente do conformismo, da falta de esperança, né? E uma das coisas que eu costumo dizer, eu tenho repetido bastante agora nessa série de lives, inclusive, que eu tô fazendo, é que o ambiente é muito importante, né? Estar com pessoas que nos fortalecem, assim, então ter um grupo, né, de apoio mesmo, né? De pessoas que têm as mesmas dificuldades, mas que sabem qual é o caminho para se sobrepor àquela dificuldade, né? Isso é muito importante para fortalecer a gente e para manter, né, esse fogo aceso.
que a gente tem, que é isso que essa pessoa está dizendo, a LG Copes, é isso? Eu não sei qual é o nome dela, mas ela está dizendo que acreditar na Liliana. transformação das pessoas. Qual é o nome dela? É Liliana. A Eu conheço essa Liliana. pessoa. Uma pessoa muito E é sobre especial. isso. E é sobre isso, é sobre acreditar na transformação das pessoas, porque sim. E outra coisa que eu sempre costumo dizer, as pessoas estão esperando por nós. As pessoas estão esperando por nós, elas estão esperando por facilitadores, né? Por pessoas que facilitem a vida delas no trabalho, porque está todo mundo sofrendo, né? Eu não conheço hoje nenhuma empresa onde as pessoas não estejam sofrendo. Então, a gente, né? Então, a gente realmente precisa de profissionais que levem essa mensagem. E aí eu queria aproveitar e te perguntar, né? O que você acha que melhorou na vida das outras pessoas, né? Quando você começou a entender sobre cultura organizacional e aplicar isso na prática também. É isso que tu acabaste de falar. O que mudou na vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, né? A gente, frase batida, mas a gente passa mais tempo no trabalho, né, do que em Batida e outros lugares. Batida e verdadeira. A gente sabe que as relações de trabalho mudaram, né, muito depois da pandemia. As pessoas tiveram que entrar em home office de forma imediata. Muitas empresas mantiveram isso, né, esse modelo. Então, embora eventualmente, talvez, com essas transformações, a gente não esteja fisicamente dentro de um mesmo espaço, mas a gente se dedica a maior parte do nosso tempo para o trabalho, né? E tá tudo certo, né? O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida. O trabalho nos traz reconhecimento, nos traz dignidade, né? Nós temos, enquanto seres relacionais que somos, né? Que somos pessoas e somos seres relacionais, nós temos a necessidade de estarmos em bons relacionamentos. Nós temos a necessidade de nos sentirmos pertencidos a um grupo. Nós temos necessidade de aceitação, né? Então, assim, se a gente cuida da nossa vida, né? Se a gente cuida da nossa saúde, se a gente cuida do nosso bem-estar na nossa esfera pessoal, e eu nem queria usar esse termo porque não existe profissional e pessoal, nós somos uma coisa só, né? Nós levamos tudo que nós somos para o trabalho e vice-versa. Né? E vice-versa. Então, e vice-versa. Mas se a gente cuida, por que a gente não vai cuidar do nosso espaço organizacional? Né? Então, assim, o que muda na vida das pessoas, ter um ambiente mais saudável, estar em relacionamentos mais saudáveis, é a qualidade de vida. Né? E uma coisa que é importante também, né, ver, a gente vai ter situações de conflito na equipe? Vai. A gente vai ter situações de conflito. Porque o conflito, ele é construtivo. Né? Pensar diferente nos faz ir além. Né? Tem uma frase do Sérgio Cortella, que ele diz que preste atenção em quem pensa diferente de você. E não em quem pensa igual. Né? Então, pensar diferente é bom, isso é saudável. Então, vai haver conflitos, eventualmente, vai haver divergência de ideias, vai, mas isso faz parte de ter conversa de adulto para adulto, né? A gente está esses dias eu ouvi esse termo, eu acho que foi até numa live que tu fizeste com a Isabela Camargo, no pré-summit, né, de segurança psicológica. Sim, é conversa de adulto para adulto. Não significa que a gente não vai ter conflito, ou que a gente vai sempre atender a necessidade do outro, nem sempre é possível, mas a gente vai desenvolver espaços saudáveis de trabalho, onde a gente possa ter uma conversa de adulto para adulto, né, pautada pelo respeito, né, pautada pela ética, pela empatia, né. Então, isso tudo traz o quê? Qualidade de vida para as pessoas, né? Melhora nos relacionamentos, melhora no fluxo de comunicação entre as pessoas, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que ter leveza no nosso ambiente de trabalho também, né? Porque senão, o que acontece se a gente não conseguir equilibrar? A gente adoece. Fica insuportável. Né? Vem exatamente o que tu trouxeste. As pessoas estão muito adoecidas em todos os espaços. Então, se a gente não tiver esse equilíbrio e esse foco nas pessoas, de cuidar das pessoas, né? A gente vai adoecer. Né? Então, é isso, né?
Eu acho que Isso o maior mesmo. ganho é isso, é qualidade de vida em todos os sentidos, né? Maravilhoso. E eu acho que você já respondeu, mas você acredita que você tem se tornado, né, uma profissional mais estratégica e principalmente mais relevante para as pessoas hoje? Sim, então, com certeza, né? Passa por esse amadurecimento Uhum. de perceber qual é o meu papel, que eu não preciso sentar em todas as cadeiras enquanto profissional de RH, né? É Sim. aquilo, vou sentar em todas as cadeiras, a responsabilidade é minha. Calma, não é só tua responsabilidade. Né? Nós somos apoiadores, nós podemos ser mentores para as lideranças, como eu disse, cuidar das pessoas. Mas nem todas as cadeiras são minhas. Tem a cadeira da liderança ali, que ele tem que sentar, que ele tem que ocupar, que ele tem que participar. E tá tudo bem, assim, se... como tu bem falaste, né, Verusca, de repente tu não sabe lidar com as pessoas, Uhum. né? Há sim muitas pessoas que estão em cargos de liderança e de gestão que não estão preparados para estar, que precisam Nossa. se capacitar, que precisam né, passar por essa modelagem de cultura. E nosso papel talvez seja esse, indicar caminhos, né? Então, me sinto, sim, mais preparada, mais consciente, né? De entender qual é o papel de cada um e qual é o meu papel enquanto RH também, né? Exatamente. Nossa, e esse posicionamento, né, Cíntia? Esse saber qual o nosso lugar, qual o nosso papel é fundamental para fazer essa transformação que você acabou de contar para a gente, né, que está acontecendo. E Mas qual às que é o vezes a gente tem impacto? medo, né? Às vezes a Sim! gente tem medo de se colocar, né? Isso é Aham. uma coisa que eu aprendi também, assim, mas isso é de um amadurecimento profissional É, também. Ai, não vou falar, né? Não vou falar que isso está errado, não. Fala sim, é. né? Porque tem formas da gente se posicionar também, né? Uhum. E de mostrar numa reunião com grandes líderes ou com diretoria, de mostrar que você sabe o que você está falando, né? Exato. Então, isso é muito importante, assim, e eu aprendi que tem formas da gente se colocar, e que a gente deve se colocar, e a minha surpresa de quando me coloquei e tive a concordância, né? Daí tu fica, deu certo, né? Nossa, isso dá certo, né? Mas é um processo, né? É Sim. um processo essa certificação me ajudou muito, assim, nesse empoderamento, vamos dizer assim, né? Ai, que lindo. E qual que é o impacto que você percebe, né, desse tema no mundo do trabalho? Da cultura organizacional, né, da modelagem de cultura organizacional para o mundo do trabalho. Eu acho assim, ver que queria deixar uma provocação, assim, né? Para Uhum. os líderes, gestores que estão nos ouvindo, né? Se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer se sentir melhor, a gente precisa ter relacionamentos mais saudáveis, como a gente já falou, né? Então, por que a gente não cuidar do nosso ambiente de trabalho, né? E aí eu deixo assim a seguinte reflexão em relação ao impacto no mundo do trabalho, né? Você líder, você gestor, você está sendo um gestor que cuida das pessoas, né? Você está sendo um gestor em que está desenvolvendo os seus colaboradores, oportuniza espaço para diálogo, para construção conjunta, né? Será que você está fazendo o seu papel, né? Eu vejo assim que a gente vem assim numa crescente de como se o papel do líder fosse ser só o gestor de processos, É. né? Uhum. O gestor dos processos, dos fluxos, mas é preciso se reconhecer como gestor de pessoas, né? Mais do que nunca. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a liderança precisa fazer, sabe? É. Será que a minha equipe tem espaço para errar? Será que as pessoas se sentem seguras para assumir riscos, né? Uhum. Para trazer as mais diversas ideias? Será que eu oportunizo esse espaço de construção, né? Então, qual é o impacto que a gente quer gerar no mundo de trabalho? É esse, né, Verusca? É de que as lideranças possam perceber isso e oportunizar esses espaços de construção para as pessoas. E essas transformações, elas vêm com a modelagem de cultura,
né? Então, eu acho que é isso, sabe? Não adianta, assim, às vezes a gente vê o gestor, o líder, né? Ai, vamos fazer um bolinho. Vamos fazer um café coletivo. Nada contra o bolinho. Aliás, na unidade em que eu trabalho, tem bolinho quase todo dia, né? A dieta que lute, né? Não tem nada contra o bolinho, mas assim, o bolinho não resolve tudo, né? E tem liderança que acha que só o bolinho lá, uma vez por mês, vai resolver os problemas da equipe. Então, não é... As ações precisam ser um pouco maiores, né? A cultura é aquilo que a gente faz no dia a dia realmente, né? E não... é aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente só diz da boca para fora, né? Então não adianta, aí vem o exemplo do bolinho, vamos fazer um bolinho, daí naquele momento todo mundo confraterniza, ali fica algumas pessoas até desconfortáveis, né? E aí passado o momento do bolinho, todo mundo para suas estações de trabalho, as pessoas colocam fones de ouvido para não conversar com o outro, né? As pessoas ficam no seu quadrado, a liderança não estimula essa criatividade, essa participação, esse ambiente colaborativo. Não adianta daí o bolinho, né? Então, é uma analogia assim simples, mas eu acho que é isso, sabe? E isso tudo que a gente está trazendo não são conceitos novos, né? Como eu digo assim, essa coisa do comando e do controle já ficou para trás há muito tempo, né? A gente está na gestão do conhecimento, onde as competências técnicas e os comportamentos são importantes, né? Onde as pessoas têm um maior protagonismo. A gestão do conhecimento é onde a gente cuida de gente, né? Então, não basta mais a experiência profissional da pessoa, não é só isso que nos basta, são os comportamentos, né? E a gente só vai gerar transformação nos comportamentos se nós cuidarmos dos nossos relacionamentos, né? Então, eu acho também que as gerações que estão chegando no mercado hoje, assim, né, membros novos que a gente tem recebido na instituição, enfim, as gerações que estão chegando ao mercado agora chegam com outras necessidades, chegam com outros olhares, e estão, inclusive, ajudando as gerações antigas, né, assim, na qual eu me incluo, a mudar um pouquinho o olhar, a mudar a percepção, a mudar o olhar para a importância desses valores dentro do ambiente de trabalho, né? E, enfim, da necessidade das pessoas se reconhecerem com os valores das organizações. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que essas são as mudanças assim que a gente quer ver no mundo do trabalho. E eu costumo dizer que com o avanço da inteligência artificial, né, o que vai restar para nós seres humanos é sermos humanos, né? E para as lideranças mais ainda, né? Porque dentro das organizações quem vai ter esse papel, né, de modelar as relações humanas são os líderes. E essa modelagem, né, dessas relações passa diretamente pela modelagem da cultura organizacional. Então, você está certíssima no que você está dizendo. Ai, maravilhoso. Todo mundo amou, todo mundo amou. Tô só vendo aqui elogios para você, inclusive. E eu concordo com todos esses elogios. E eu quero saber se você tem mais alguma coisa para dizer que talvez eu não tenha te perguntado e que você gostaria de falar. Fica à vontade. Ai, Vê, eu queria agradecer a todo mundo que está nos vendo. Estou vendo ali o comentário da Sabrina, né, que já tive a oportunidade de trabalhar com ela, é minha colega de instituição. Eu queria agradecer a formação, eu queria agradecer esse espaço. Eu também me emociono de ver tanta gente aqui conosco, né, reunido, encorajando a gente. E o que eu queria dizer é isso, é que a gente não faz nada sozinho. Não. Nada. Né? A gente não faz nada sozinho. Então, que a gente possa se apoiar, que a gente possa se fortalecer. Acho que é essa mensagem que eu queria deixar, assim, sabe? De que a gente não faz nada sozinho, que a gente precisa um dos outros. Dentro do espaço de trabalho, sobretudo. Né? Dentro de uma equipe. As nossas atitudes impactam diretamente nas atitudes do outro. Né? Eu sempre digo isso.
aquilo que a gente faz impacta no trabalho do meu colega. E enquanto gestor, eu impacto ainda mais porque o líder dá o tom da sua equipe, né? E eu sempre digo assim que a liderança ela é relacional. Não existe liderança se não tiver relacionamento com as pessoas. Não existe liderança se tu não conhecer minimamente as pessoas com quem você trabalha, né? E esse conhecer passa por isso, por essa modelagem de cultura, com esse olhar humano para as pessoas, né? Com esse olhar de fazer junto, de fazer construção em conjunto. Não é fácil isso. Também queria dizer isso, sabe, Vê? Não é fácil. Eu tenho uma posição de liderança também dentro da equipe, já passei por dificuldades e às vezes você tem que tomar assim, decisões difíceis. Às vezes você tem que ver o que é melhor, não só para a sua equipe, mas também o que é melhor para aquela pessoa que está com você, né? E pensar sempre em desenvolver aquela pessoa, o que vai ser melhor para aquela pessoa, para ela poder também crescer, né? Então, isso tudo não é fácil, né? A gente vem aqui para live, vem de batom, vem bonita, vem falar de temas que são muito caros para as pessoas, né? Porque passa pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física, né? Se a gente tem um ambiente de trabalho hostil. Então, não é fácil, é difícil, né? Mas que outro caminho a gente tem se não for esse? Né? Eu não consigo ver nenhum outro caminho que não seja esse. Não existe. Né? É isso. E não existe mesmo, e talvez não. E por enquanto não é fácil porque a gente não aprendeu. Mas nós somos a geração que vamos aprender para poder ensinar os próximos que virão. Eu tenho certeza absoluta disso. E você faz parte dessa geração que vai transformar esse mundo do trabalho. Eu tô assim honrada em ter você aqui. Tô emocionada, né? Eu acho que uma coisa que eu quero dizer, não sei se você sabe, não sei se eu já te disse, mas você é a aluna número 1 da turma número 1. Você sabia disso? Não. Você foi a primeira que se inscreveu na primeira turma de modelagem de cultura. Eu só me recordo que eu estava assistindo a Masterclass. Olha, foguetes aqui, não sei se está dando para ouvir no som, mas é que eu estou bem pertinho do estádio Beira-Rio aqui em Porto Alegre, e hoje tem o jogo da Libertadores, Inter e Fluminense, né? Tá tudo então, certo, tá liberado. Os ônibus estão agitados aqui. Mas assim, eu me lembro que eu estava ouvindo a Masterclass sobre cultura, e eu já vinha namorando as suas formações, né? E aí eu tava no sofá, assim, assistindo, fazendo algumas anotações, e aí veio a inscrição para a turma, e eu lembro que eu olhei para o meu marido, assim, que ele estava trabalhando próximo, assim, e disse assim para ele, eu preciso me inscrever nessa turma. Eu preciso me inscrever nessa turma. Sei lá, eram 10 da noite, 10h30, uma coisa assim. E ele ficou me olhando assim, tipo, que doida, do que ela tá falando, né? Eu digo, preciso, eu não posso perder essa parte. Lembro com clareza, assim. E eu me lembro de falar, de sentir que essa certificação ia ser um divisor de águas, assim, sabe? Uau. De chave. E acho que foi exatamente isso. Acho não, tenho certeza. Foi exatamente isso. Né? Que incrível saber disso. Nossa, muito obrigada. Eu tô assim, aí eu vou falar uma coisa que você sabe o que significa, mas eu tô no topo do elevador do humor. Eu também. Tô muito grata, de verdade, né, por tudo que você trouxe aqui pra gente hoje. Eu tenho certeza absoluta que você trouxe muita inspiração para as pessoas que passaram aqui por essa live. Alguém perguntou se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva, para vocês poderem compartilhar essa história linda da Cíntia, né? E toda essa sabedoria que aí, inclusive algumas pessoas falaram isso, né? Quanta sabedoria, e é verdade, Cíntia. Quanta sabedoria em tudo que você traz, né? Nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas suas crenças, né? Na forma como você pensa. E eu estou muito feliz de ter você por perto. Muito obrigada, de coração. Eu também, Verusca, só posso te agradecer. E eu queria dizer para todos, assim, da tua generosidade, né? Porque da generosidade de compartilhar o tanto que tu
sabe, conosco, né? De compartilhar a real, ela não esconde jogo, não. Ela ensina mesmo, ela mostra mesmo. E isso foi o valor que eu mais me conectei, assim, contigo. Porque eu também acredito nisso, né? Já participei de algumas formações pela escola aqui da instituição. E eu acho que é isso, a gente tem que... Conhecimento é para compartilhar, Sim. né? Isso é uma certeza que eu tenho, assim. Conhecimento é para compartilhar e tu é muito generosa nisso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você. Nossa, eu não sei fazer diferente disso, de verdade. E se eu não fizer isso, eu sinto que eu tô sendo uma farsa, sabe? E o meu nome significa verdade. Então, eu não sei ser outra coisa a não ser verdadeira e a não entregar, né, de verdade tudo aquilo que eu sei. E eu juro para você que muitas vezes eu termino uma aula ainda pensando, poxa vida, eu devia ter falado mais sobre isso. O Marcos aqui é que sabe, meu marido, né? Ele fala, nossa, mas você entregou muito, né? Foi bastante coisa, mas mesmo assim ainda fico pensando. Aí depois eu mando material, né? E ainda fico nessa, né? Criando material, mandando material, porque eu quero de verdade que essa transformação aconteça. E eu sei que eu sou parte disso, né? E eu quero mais pessoas como você e como essa turma maravilhosa que você fez parte perto de mim, assim, para a gente poder fazer essa transformação. E ela tá acontecendo, eu tenho certeza disso. Muita gratidão, gratidão a todo mundo que está aqui com a gente também. Eu vou deixar essa live salva para vocês poderem compartilhar. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo, as mensagens, muita gente ali conhecida que faz parte da minha caminhada. Até uma amiga querida ali de Brasília, Jaiane, né? Ainda me coloca uma charadinha que só não vai torcer para o Inter porque ela é gremista, né? Eu vou torcer pro Inter agora, vou sair da live e vou torcer, né? Vou torcer pro meu time. Com certeza. Obrigada. Vai lá assistir o jogo. Obrigada um beijo. Pela companhia. Obrigada pela companhia de todos. Gente, fico à disposição também. Isso, entre em contato com a Cíntia. Sigam a Cíntia. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.